Muito bem, nós queremos agora apresentar para você a segunda parte do primeiro vídeo que gravamos sobre como entender o livro de Apocalipse. É um livro complexo, é bem verdade. Muita gente tem medo de ler, tem outras pessoas que acham que não conseguem compreender o livro. O livro tem muitas simbologias, muitas imagens de figuras de imagens. E para muitos é um livro misterioso, para outros é um livro que trata de tragédia. E por esta causa tanta gente tem medo de aproximar-se do livro, achando que não vão de fato conseguir entendê-lo. Então, na primeira palestra, na primeira aula, na primeira mensagem, nós fomos do capítulo 1 ao capítulo 14, falando sobre os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas, tratando também do quarteto do mal. Então, mostrei que uma das boas e talvez mais interessantes abordagens do livro de Apocalipse é aquela adotada por William Hendrickson, as 7 sessões paralelas e progressivas. Hoje eu gostaria de dar continuidade a esse estudo com você, na expectativa de que esta análise possa ajudar a você a compreender melhor esse importante livro das Escrituras. Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade então às sessões paralelas e progressivas. Então vamos agora para o capítulo 15 e 16, que são as 7 taças da ira de Deus. Há uma espécie de semelhança entre as 7 trombetas e as 7 taças. O que tem de semelhante é que as taças também reverberam no mundo que vem, nos rios, nos mares, na terra, nos astros, sobre os homens, mas lá nas trombetas era o juízo parcial de Deus, era o juízo misturado com a misericórdia, era 1/3 apenas que era atingido. Portanto, esses fenômenos que são atribuídos puramente a fenômenos da natureza, são trombetas de Deus, alertando os homens que ainda é tempo de se arrependerem e que precisam se voltar para Deus enquanto é tempo. Tá? Mas quando chegam as taças, é a ira ou a cólera completa e cabal de Deus. Já não tem mais tempo de acertar a vida com Deus, chegou o grande dia do juízo. Não é mais 1/3, mas agora é uma cólera que se estende a todos os ímpios e que não tem como mais vir acompanhada de misericórdia. Então, chegou a cena final do juízo. Pois bem, depois você tem a 6ª sessão paralela, capítulo 17, 18 e 19 de Apocalipse. Agora é a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Você se lembra que nos capítulos 12, 13 e 14 você viu o quarteto do mal. Capítulo 12, o levantamento do dragão, que é o diabo, que é Satanás, que é Apolion, que é Abaddon, que é aquele que veio para roubar, matar, destruir, é aquele que é a antiga serpente, é aquele que é o pai da mentira, é aquele que é o homicida, que é tentador, que é maligno. Este se levanta contra Cristo e contra a sua igreja. No capítulo 13 você vai ver o levantamento dos 2 agentes dele, que é o anticristo, a besta que surge do mar, e o falso profeta, a besta que surge da terra. O anticristo é o braço político, o falso profeta é o braço religioso. Essas forças se unem, controladas por Satanás. O anticristo vai receber o poder e a autoridade do dragão. A pergunta é: quem pode pelejar contra a besta e prevalecer? A besta, o anticristo, vai lutar contra os santos e os santos vão ser mortos, mas ao mesmo tempo que morrem, vencem, porque aqueles que têm o selo de Deus preferem a morte à apostasia, preferem o martírio a negar a sua fé. E mesmo quando o anticristo vem com a sua truculência, atacando, perseguindo, massacrando, martirizando os verdadeiros cristãos, os que têm o selo de Deus, eles jamais vão negar a sua fé. Jesus não vai perder sequer uma ovelha sua para o anticristo. Assim como o anticristo vai selar os seus com a sua marca, aqueles que são de Deus têm o selo de Deus, têm a marca de Deus, têm o lacre de Deus. E eles não podem jamais ser
destruídos. Então, vem o falso profeta, que é esse braço religioso que vai dar suporte ao anticristo, é a religião prostituída, a religião que está a serviço do anticristo. E, finalmente, no capítulo 14, você vai ver a Grande Babilônia. A Grande Babilônia não é uma cidade propriamente dita, não é geográfico, é um sistema. É um sistema. O sistema político, o sistema econômico, o sistema religioso. Então, é todo esse sistema aí para atacar a Cristo e a sua igreja. Quando você vê a sexta trombeta, capítulos 17, 18 e 19, você vai ver a queda desses inimigos em ordem inversa. Em ordem inversa. Se lá no capítulo 12 foi levantado o dragão, no capítulo 13 o anticristo e o falso profeta, no 14 a Grande Babilônia, agora João vai dedicar os capítulos 17 e 18 para a queda da Grande Babilônia. Então, a Grande Babilônia vai cair, o sistema econômico vai cair, o sistema político vai cair, o sistema religioso vai cair. A Grande Babilônia é vista como a grande meretriz, a grande prostituta, porque se Cristo tem a igreja que é a sua noiva, o diabo, que quer imitar a Cristo, vai ter também a chamada meretriz, a mãe de todas as prostituições, aquela que se embriagou com o sangue dos mártires, dos santos, aquela religião prostituída que se apostatou, que se desviou do caminho, se desviou da verdade e usou toda a sua força, toda a sua estratégia, todo o seu poder para perseguir os cristãos. Então, no capítulo 17 e 18, você vai ver a queda desse sistema, a queda da Grande Babilônia, e vai se escutar, caiu a Grande Babilônia, né? Aquela que estava bêbada com o sangue dos santos. No capítulo 19, você já vai ver a imagem ou a figura ou a descrição mais eloquente, mais vívida da segunda vinda de Cristo. E quando ele vem, diz a Bíblia que ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, sem qualquer esforço humano, né? E no capítulo 19, então, o anticristo vai ser lançado no lago do fogo, bem como o falso profeta. Então, a vitória é retumbante de Cristo, porque a história não está dando voltas, a história não caminha para um abismo, para uma tragédia, a história não está sem rumo. Lá no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse, você viu Deus no trono. No capítulo 5, você viu o livro da história nas mãos do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, ou seja, a história está em suas mãos. Então, o que você vai perceber é que no capítulo 19, aqueles que se levantaram contra Cristo vão cair, o sistema do mundo vai cair, a Grande Babilônia vai cair, os inimigos consumados de Cristo vão cair, o falso profeta vai cair. Então, você vai ver que tanto o anticristo quanto o falso profeta vão ser lançados no lago do fogo. Então, você vai ver aí, agora a chegada do capítulo 20. E no capítulo 20, você tem a cena daquilo que se chama do milênio, e você vai ver, então, a questão da prisão de Satanás, você vai ver o reinado das almas, e é muito importante entender isso, porque eu tenho plena ciência e consciência de que não há consenso nessa interpretação. Mas é importante dizer que a visão mais recente, mais acolhida e mais aceita e mais aplaudida, talvez pela grande maioria dos evangélicos, é uma posição muito nova na história da igreja, só do século XIX para cá. Então, desde Agostinho de Hipona até o século XIX, a posição mais conhecida como o amilenismo, foi a posição mais aceita, mais acolhida. Então, a ideia de um milênio literal é muito complexa, porque nós teríamos algumas dificuldades quase que intransponíveis para entender. Por exemplo, a ideia de um arrebatamento secreto, depois de a grande tribulação,
depois os 144 mil judeus convertidos vão evangelizar, e você vai ter então, nesse período, conversão depois do arrebatamento, o que parece-nos que a Bíblia é muito clara em afirmar que quando Jesus volta não tem mais oportunidade, a porta se fecha. E então, a igreja distinta de Israel, o que não entendemos também à luz da Bíblia, porque a igreja estava lá no Velho Testamento, o culto de Israel, Israel está presente agora na igreja, que é formada de judeus e gentios. Então não há distinção para Deus de Israel e igreja. Deus só tem um povo, Deus só tem uma noiva, Deus só tem um corpo. Cristo só tem uma igreja, e ela é formada de judeus e gentios. É a grande tese de Paulo em Efésios. Então, a igreja não será poupada da tribulação, mas será tirada do meio da tribulação. A igreja de Cristo sempre foi martírica. E você vai encontrar isso tanto em Mateus 24, quanto em 2 Tessalonicenses capítulo 1, que a igreja vem da grande tribulação, assim como Apocalipse capítulo 7. Então ela não será poupada mas na grande tribulação. Então, pensar num milênio, depois desses 7 anos Jesus voltaria, implantaria o seu reino milenal aqui, e Jesus seria um regente político neste mundo. E aí note você, gente glorificada com gente não glorificada, Cristo assentado num tribunal, num trono, despachando com o seu governo, pessoas ainda vivendo aqui, indo ao banco, comprando, vendendo, convivendo com pessoas glorificadas, dá-nos a impressão de que isso é um anticlímax, porque na verdade, toda a descrição que você encontra no Novo Testamento da segunda vinda de Cristo, primeiro que é única, ela é visível, ela é audível, ela é pessoal, ela é repentina, ela é inesperada, ela é inescapável, ela é poderosa, ela é gloriosa, ela é vitoriosa. E quando Jesus vem, diz a Bíblia que ele logo se assenta no trono, porque com a vinda dele, os mortos ressuscitam, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então os vivos são transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, está falando dos salvos. E então, o que segue imediatamente é a cena do juízo. E aí, terminou o juízo, céu e inferno, bem-aventurança e condenação. Não tem mais a história para seguir, porque a segunda vinda de Cristo fecha as cortinas da história, encerra essa questão da história. Então, no capítulo 20, ele está mostrando que este milênio, e esse é o entendimento dos amilenistas, desde Agostinho de Hipona, é de que é um emblema muito mais do que um número, é um número completo. E o reinado, veja você, lá em Apocalipse 20, que é o reinado das almas, né? Reinado das almas. Então, não acontece esse reinado na terra, mas no céu. Se você perceber, o trono de Deus aparece 47 vezes no livro de Apocalipse, e nas 47 vezes que aparece a palavra trono no livro de Apocalipse, apenas 3 vezes o trono está na terra, que é o trono do diabo e do anticristo. Então, essas almas estão reinando não aqui, mas no céu, porque desde Abel, primeira pessoa a morrer na história, quando um crente morre, o que acontece? Diz Hebreus que ele é aperfeiçoado para entrar na glória. Paulo diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo diz que morrer é deixar aqui para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. De tal forma que esse reinado não é na terra, esse reinado é no céu. Mas as pessoas perguntam, mas e a questão da prisão de Satanás? Bom, precisamos interpretar um texto claro à luz de um texto obscuro, ou interpretar um texto obscuro à luz de um texto claro. Bom, a hermenêutica diz que você interpreta um texto obscuro à luz de um texto claro. E a pergunta então é fazer, existe alguma coisa na Bíblia sobre a prisão de Satanás que possa lançar luz na interpretação de Apocalipse 20? E a resposta é um sonoro sim. Está lá escrito de que o valente, que é o diabo, tem uma casa guardada em segurança, com todos os seus bens. Mas sobrevindo um mais valente do que ele, tira-lhe a armadura em que confiava, divide-lhe os despojos.
E a pergunta é, quem é o mais valente? É Jesus. Quais são os bens que esse valente tem na sua casa? São aqueles que ainda não foram convertidos, nasceram de novo. O diabo tem uma casa, tem um reino, é o reino das trevas. E Jesus é o mais valente. Jesus vence o diabo. Jesus saqueia a casa do diabo. Jesus arranca as pessoas do império das trevas para o reino da luz. Então este é o poder do evangelho, que quando você prega, o inferno está sendo invadido, as portas do inferno estão sendo arrombadas. As pessoas que estão lá no controle, na potestade de Satanás, no domínio do império das trevas, são retiradas de lá. Então, desta forma, é importante entender em que sentido o diabo está preso. Significa que está limitado. Obviamente, você não vai imaginar que o diabo, que é um ser espiritual, que não tem corpo, vai ser jogado em um poço e fechado com a tampa. Você não prende com tampa, com cadeado, o espírito. São figuras de linguagem. Ele tem o seu poder limitado. E qual o poder limitado de Satanás? Ele não pode impedir que as pessoas pelas quais Cristo comprou com o seu sangue, ouvindo o evangelho, sejam chamadas eficazmente por Deus e sejam salvas. É por isso que a obra missionária é vitoriosa. É por isso que nós podemos pregar o evangelho na certeza de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. A proclamação do evangelho é uma obra vitoriosa, vitoriosa. Então, este é o significado. Logo em seguida, então, vem a cena, no capítulo 20, a partir do verso 11 ao verso 15, a cena do juízo final. Os mortos são entregues para o dia do juízo, vivos e mortos, ou seja, pessoas que estavam vivas naquele momento, e todas as pessoas que estavam mortas desde Abel, estarão todos naquele grande dia do juízo. E diz a Bíblia que o Senhor vai estar sentado no trono, que os livros vão ser abertos, que nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. É óbvio que por esses quesitos que vão estar lá nos livros, ninguém poderá ser salvo, nem pelas palavras, nem pelas obras, nem pelas omissões, nem pelos pensamentos. Porém, em virtude disso, um outro livro será aberto, o livro da vida do Cordeiro. E se alguém não foi encontrado com o seu nome no livro da vida do Cordeiro, esse vai ser lançado no lago do fogo, porque a essas alturas já está no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, ou seja, os ímpios, os que não creram, também serão lançados no lago do fogo, para sempre, um tormento eterno. Mas, se alguém foi encontrado com um nome escrito no livro da vida, esse certamente não vai ser lançado no lago do fogo, esse não sofrerá a segunda morte, esse entrará na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, este desfrutará da bem-aventurança eterna. É por isso que o capítulo 21 abre com a cena dos novos céus e da nova terra. Então o céu é melhor. Primeiro, por quem não estará lá. Versículo 21:8 diz que lá não entram os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, aqueles que praticam injustiça, mas também o céu é melhor por o que não estará lá. Não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O céu é melhor porque lá Deus vai armar o seu tabernáculo conosco. Deus habitará conosco. Nós seremos o povo de Deus. E Deus será o nosso Deus, o nosso Pai. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E nós desfrutaremos de forma plena, completa e abundante desta alegria indizível, desta paz inexcedível, desta bem-aventurança eterna, com um corpo de glória, imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Contemplaremos a sua face, serviremos a Ele para sempre e sempre e desfrutaremos da glória inefável do nosso glorioso Redentor. Então, no capítulo 21, você vai ver esta gloriosa cena e depois João é convidado para ver a noiva do Cordeiro, que é uma cidade também, a Nova Jerusalém. E ele vai descrever a beleza dessa cidade. Essa cidade que é bela por fora, essa cidade que é bela por dentro, essa cidade onde não tem acepção de pessoas, essa cidade onde tudo é transparente,
essa cidade onde o Cordeiro é a lâmpada, onde não vai ter necessidade de santuário, porque Deus mesmo habitará com ela. E então encerra no capítulo 22, com esta gloriosa cena, fechando a história de volta ao jardim. Se os nossos pais caíram no jardim, nós seremos restaurados nesse grande jardim de Deus. Nós desfrutaremos da presença desta árvore da vida, que retrata e representa a própria vida eterna. E nós estaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Então, o livro de Apocalipse não é um livro tão complicado de entender. Vamos recapitular? As 7 sessões. Primeiro, os 7 candeeiros. Segundo, os 7 selos. Terceiro, as 7 trombetas. Quarto, o quarteto do mal. Quinto, as 7 taças da ira de Deus. Sexto, a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Sétimo, a cena da encarnação, a cena do milênio, da primeira e segunda vinda, a cena do juízo, da segunda vinda e do juízo final, e então a bem-aventurança eterna. Capítulo 1 a 3, os 7 candeeiros. 4 a 7, os 7 selos. 8 a 11, as 7 trombetas. 12 a 14, quarteto do mal. 15 a 16, as 7 taças. 17, 18 a 19, a queda do quarteto mal. 20 a 22, a cena da segunda vinda, do juízo, da bem-aventurança eterna. Eu espero que esta breve análise do livro de Apocalipse possa ajudar você a mergulhar nesse livro, a amar esta mensagem, a viver essa mensagem, a esperar a gloriosa volta do Senhor Jesus e ser um agente nas mãos de Deus para proclamar esta grande, viva e poderosa esperança. Deus abençoe você, um grande abraço, fica com Deus. Alguém já disse, e eu concordo, que grande parte da decadência da nossa sociedade é devido ao fato de que não se prega mais nem sobre os horrores do inferno, nem sobre as glórias do céu. As pessoas estão acostumadas demais com a terra, construindo seus monumentos aqui, pensando que aqui é a sua casa permanente, mas não é. A Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, que nós devemos buscar as coisas lá do alto, que nós devemos entesourar lá no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça, nem os ladrões podem tomar de nós. Lá é a casa do Pai, é o paraíso, é o seio de Abraão, é a Nova Jerusalém, é a cidade santa, é o lugar de bem-aventurança eterna. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, relata para nós as glórias do céu. O céu é melhor. E eu gostaria então de olhar com você algumas verdades tão lindas e tão preciosas acerca das glórias do céu. Em primeiro lugar, no capítulo 22, versículo 3, diz que lá está o trono de Deus. Dali emana toda a ordem, todo o comando, todo o controle do próprio universo. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento. Só em Apocalipse aparece 47 vezes. Dessas 47 vezes que a palavra trono aparece, 44 vezes o trono está no céu. Os céus comandam a terra. A terra não é nem geocêntrica, nem heliocêntrica, ela é teocêntrica. Pois quem comanda é Deus. O trono das alturas comanda os tronos da terra. Em segundo lugar, a descrição da Nova Jerusalém diz que a cidade tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante ao de pedras preciosas, ou semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A ideia é de que a igreja é bela por fora. Aqui é uma descrição não só da Nova Jerusalém, mas também da noiva, porque ele é chamado a ver a noiva, a beleza da noiva, a glória da noiva, que é a igreja.
E ao mesmo tempo esta igreja é retratada pela Nova Jerusalém, cuja beleza é tão extraordinária que ele não encontra uma outra figura melhor do que compará-la com a pedra de jaspe cristalina. Este é o fulgor da igreja. Em outras palavras, da igreja triunfante. E João aqui está nos ensinando que a igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. A igreja triunfante deve ensinar a igreja militante. Esta igreja é bela de se ver. A glória de Deus está estampada nela. O brilho de pedras preciosíssimas estão refletindo a partir dela. Ela está glorificada, sem mácula, sem mancha, sem ruga, santa, perfeita, sem nenhum defeito. Esta é a igreja que seremos. Ela é bela por fora. Mas há uma terceira característica desta igreja, glorificada. No versículo 19 está escrito que os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E ele vai elencar aqui 12 qualidades de pedras preciosas. E eu vou citar para você: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. O que é curioso é que estas pedras estão no fundamento. Pedras nobilíssimas, preciosíssimas, caríssimas, raríssimas, estão no fundamento. Em outras palavras, esta igreja não é apenas bela por fora, ela é também bela por dentro. Jamais a engenharia civil usou pedras preciosas para colocá-las no fundamento. Isso retrata para nós que esta igreja não tem apenas aparência de beleza, de fato ela é bela. Não só por fora, mas também por dentro. Não apenas aquilo que os olhos podem ver, mas aquilo que os olhos não podem perscrutar. Ela é bela por dentro. Ela é bela por fora. A igreja de fato é gloriosa. A igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. A igreja triunfante deve ensinar a igreja militante. Os céus ensinam a terra. Mas em quarto lugar, está escrito que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esta igreja glorificada, a igreja que habita no céu, ela está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos. Em outras palavras, é uma igreja verdadeira, não tem laivos de heresias, não tem mácula de falsas doutrinas, não tem espaço para doutrinas inventadas, engendradas no enganoso laboratório do coração humano, não tem doutrinas de demônios. Esta igreja é pura no que tange à sua fé. Ela está calcada e fundamentada na doutrina dos apóstolos. Não tem espaço para heresias. Não tem espaço para novidades no mercado da fé. Não tem espaço para a introdução de coisas estranhas na teologia, na ética, na liturgia, no culto. Esta igreja é regida pela palavra de Deus. Esta igreja está fundamentada sobre a palavra de Deus. Esta igreja não introduz as novidades que surgem, que podem ser até populares, mas não são bíblicas, e o que não é bíblico deve ser anátema. Essa igreja está fundamentada na palavra, na verdade, na doutrina dos apóstolos. Mas, em quinto lugar, está escrito que, versículo 13, 3 portas se achavam a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. E o que significa isso? Significa que a igreja que seremos, a Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva, a igreja é aberta a todos.
Tem porta para o norte, tem porta para o sul, tem porta para o leste, tem porta para o oeste. De onde as pessoas vierem, a porta está aberta. Não tem acepção de pessoas. Não tem preconceito racial. Não tem preconceito étnico. Não tem preconceito social. Não tem preconceito econômico. Todas as pessoas são convidadas. Todas podem vir. De onde vierem, a porta está aberta. E a porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da libertação. Jesus é a porta da provisão. A igreja está aberta a todos. Não existe preferência dos ricos e esquecimento dos pobres. Não existe preferência dos pobres em detrimento dos ricos. Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não olha a cor da pele. Para Deus todos nós somos iguais. E nesta igreja as portas estão abertas para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Esta porta é a porta da salvação. Esta porta é Jesus. A igreja está aberta a todos. Mas ainda, em sexto lugar, veja comigo o versículo 27 de Apocalipse 21. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, em sexto lugar, esta igreja, embora seja aberta a todos, ela não é aberta a tudo. Hoje, infelizmente, as pessoas fecham as portas das igrejas para todos, mas abre largamente as portas para tudo. É lamentável quando você vê hoje igrejas chamadas inclusivas. Não no sentido de que todos podem vir, mas no sentido de que todos devem vir e permanecer como estão. Não, o pecado não tem espaço na igreja do Deus vivo. Deus não faz concessões. Deus não abre mão da verdade para receber pessoas. As igrejas inclusivas estão dizendo: venha como você está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. Aqui não vamos falar sobre o pecado. Aqui não vamos agredir você com mensagens requerendo de você arrependimento. Aqui você tem o seu espaço para viver a sua vida sem ser perturbado, com mensagens firmes, claras, poderosas. Então, esta igreja não é a igreja do Deus vivo, porque a igreja do Deus vivo requer que você venha, se arrependa, conheça Deus, seja convertido, transformado, e então a palavra de Deus vai transformar a sua história. Deus é o Deus da transformação. Deus é o Deus da salvação. E o texto nos informa que nada contaminado vai entrar lá. Deus expulsou um anjo do céu por um pecado. Por causa de um pecado, um anjo tornou-se um demônio. E Deus não vai permitir que entremos lá com os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que há possibilidade de arrependimento, de novo nascimento, de uma nova vida em Cristo Jesus para você. Então esta igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. E você pode encontrar em Jesus salvação, perdão, restauração, vida eterna. Somente os inscritos no livro da vida vão entrar pelos portais da Nova Jerusalém. Somente aqueles que nasceram de novo vão viver para sempre com o Senhor, contemplando a sua face, servindo-o e glorificando-o. Para que você tenha seu nome escrito no livro da vida, não é nada que você possa fazer. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pelo mérito, a salvação não é pela religiosidade, pelos predicados morais. Nenhum rito religioso pode dar a você a vida eterna. A salvação é uma obra da graça, somente pela graça. Quando você crê no Senhor Jesus, seus pecados são perdoados.
Deus lhe dá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Você se torna nova criatura. Você se torna cidadão do céu. Mas ainda, há uma sétima verdade nesse texto. A Nova Jerusalém, versículo de número 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. É claro que não existe nenhuma cidade no mundo que tenha esta configuração. Para você ter uma ideia, essa cidade é como se você pegasse de São Paulo a Aracaju. Nenhuma cidade no mundo tem essa proporção. Comprimento, largura, altura iguais. E o que significa isso? Significa que nessa cidade não tem um bairro de classe A e um bairro de classe D. Lá não existe acepção de pessoas. Lá nós teremos um só povo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja. Todos nós estaremos lá na presença de Deus, desfrutando da glória de Deus. Contemplaremos a face de Cristo. Lá nós estaremos no desfrute daquilo que nenhum ouro pode comprar, nenhuma riqueza pode adquirir, nenhum heroísmo humano pode conquistar. A salvação é uma oferta da graça. É uma dádiva gratuita de Deus. E você pode tomar posse desta vida eterna no momento em que você crê no Senhor Jesus. No momento em que você é transformado pelo poder do Espírito Santo. Esta obra não é humana. Esta obra é divina. Você não constrói a sua própria salvação. Ela é dada a você gratuitamente. Você não a recebe por meio de sacrifícios humanos ou rituais religiosos. Você a recebe pela fé em Cristo Jesus. Então, todos nós estaremos lá, porque a cidade é quadrangular. Não tem uma parte mais importante, outra menos importante, uma mais rica, outra mais pobre, uma mais elevada, outra menos elevada. Não, toda a cidade é igual. Nessa cidade, ainda pela proporção dela, quer dizer, tem espaço para todos. Há espaço para você. E a única condição que Deus requer para você entrar nessa cidade santa é arrepender-se dos seus pecados, crer no Senhor Jesus, ser uma nova criatura, nascer de novo, ser convertido a Cristo, ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas ainda, há uma outra lição que eu passo a destacar. Versículo 18, está escrito: a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Em outras palavras, a Nova Jerusalém, diferentemente das cidades contemporâneas, das cidades que os homens edificaram com as suas mãos, tudo é limpo, tudo é límpido, tudo é transparente. Não há gavetas secretas, não há arquivos secretos, não há nada debaixo do tapete. Não há nada contaminado. A cidade toda é como vidro límpido, como ouro puro. Em outras palavras, não há nada a ser escondido, nada contaminado entrará lá. Esta é a Nova Jerusalém. Esta é a cidade santa. Esta é a igreja que seremos. Esta é a igreja do céu. Esta é a igreja glorificada. Esta é a igreja triunfante. Esta é a igreja que deve ensinar a terra, porque os céus ensinam a terra. Mas ainda uma nona lição nesse texto que eu gostaria de repartir com você. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui na terra nós construímos santuários. Aqui nós temos templos. Aqui nós construímos um ambiente favorável para adoração. Aqui nós temos lugares que nós chamamos de sagrados, porque ao construirmos esses edifícios, esses templos, nós os consagramos exclusivamente para adoração e ao culto ao Deus Todo-Poderoso. Mas lá no céu não precisa de santuário, porque o próprio Deus será o nosso santuário. Todo o universo restaurado por Deus, na segunda vinda de Cristo,
vai ser o nosso santuário, porque Deus estará tomando conta de todo esse espaço. Ele é onipresente, Ele está em toda parte, nós habitaremos nele, Ele habitará conosco, nós viveremos nele e Ele viverá em nós. Então nós teremos a bênção e a oportunidade e o privilégio de desfrutar desta glória bendita de comunhão plena com o Senhor, sem qualquer espaço que possa ser, esse aqui é profano, aquele ali é sagrado. Tudo estará vazado pelo sagrado, tudo estará vazado pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela beleza de Deus, pela santidade de Deus. Que maravilha é compreender que o céu é a nossa pátria, o céu é o nosso lar, o céu é a casa do Pai, e nós estaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Mas eu quero agora concluir levando você para o último ponto, 10º ponto. Está escrito no capítulo 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A cidade santa é a cidade da luz. Hoje, no mundo aqui, nós batizamos a cidade de Paris como a cidade de luz, não pela sua iluminação, mas pelos corifeus da filosofia que lá viveram e elaboraram. Não, mas Paris não é a cidade verdadeira da luz. A cidade verdadeira da luz é a Nova Jerusalém. Lá não tem trevas, lá não tem escuridão, lá não tem sujeira, lá não tem corrupção, lá não tem violência, lá não tem maldade, lá não tem pecado, nada contaminado entrará lá, mas nós estaremos lá e reinaremos com o Senhor Jesus para sempre e sempre e sempre. Ele não apenas nos levará para o céu, Ele nos levará para o trono, e nós nos assentaremos com Ele, e nós reinaremos com Ele pela eternidade toda. Enquanto Deus for Deus, e o será por toda a eternidade, nós estaremos com Ele, e nós reinaremos com Ele. Esta é a Nova Jerusalém, esta é a cidade santa, esta é a noiva do Cordeiro, esta é a nossa pátria, este é o nosso lar, é a casa do Pai, é o paraíso, é o seio de Abraão, é o céu, é o lugar e o estado de bem-aventurança eterna. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, e eu espero que esta mensagem tenha edificado a sua vida e a sua família. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente empolgante. O livro de Apocalipse é o livro da revelação, é o livro onde Deus levanta a ponta do véu e descortina para nós as coisas que em breve devem acontecer. Não há livro que encha mais o coração da gente de esperança do que este livro, porque nos retrata a soberania de Deus, Deus no trono, Deus com as rédeas da história. Rogou-me que falasse hoje sobre Apocalipse capítulo 4 e 5. Como a leitura é extensa, eu vou ler apenas o verso 1 do capítulo 4, e peço que você acompanhe comigo o raciocínio desses dois capítulos tão sublimes, deste livro maravilhoso. Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu gostaria de situar primeiramente essa passagem para que você pudesse entender bem o contexto. Os anos mais amargos da perseguição à igreja de Cristo haviam chegado. Desde que Nero começa a governar o Império Romano no ano 54 da era cristã. Antes dele, já haviam governado outros homens mencionados na Bíblia, como
César Augusto, quando Jesus nasceu, Tibério César, quando Jesus morreu, depois veio Calígula, depois veio Cláudio, quando houve aquela grande fome no mundo, depois de Cláudio vem Nero, e Nero, depois de 10 anos no governo, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, segundo os melhores historiadores, ele colocou fogo na capital do império, a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, a cidade mais rica e mais poderosa do mundo. E não foi um incêndio pequeno, foi um incêndio generalizado, que durou 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho do ano 64. Ele, Nero, assistia este espetáculo horrendo, do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Quando o incêndio acabou, 70% da cidade de Roma estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um massacre contra os crentes. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira para crucificar os crentes, eles eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Dois anos depois do incêndio de Roma, começa a guerra dos judeus. Quando uma sinagoga judaica fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma e Israel, se rebelaram contra Roma. E Roma manda para lá o general Tito Vespasiano, para controlar o motim. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano, e ele é deposto, e ao ser deposto desta elevada posição de imperador, ele comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está insustentável. Tito Vespasiano cerca a cidade, entrincheira a cidade de Jerusalém, e quando não havia mais qualquer chance de resistência, ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém, arrasa o templo de Jerusalém, como Jesus profetizara, não ficando pedra sobre pedra, e promove aquilo que nós chamamos de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o anfiteatro da morte, o Coliseu Romano, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 cristãos são mortos com requinte de crueldade, enrolados em peles de animais e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro massacre. Pois bem, no ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, por causa da crueldade como ele perseguiu os cristãos. Este foi o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Este foi o imperador que deportou o apóstolo João, então pastor de Éfeso, para a colônia penal, a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus Cristo já estavam mortos, todos, pelo viés do martírio. João era o último sobrevivente, já velho.
E ele é jogado nessa colônia penal para morrer ali na solidão. Domiciano cercou e fechou naquela ilha, naquela colônia penal, fechando-lhe todas as portas na terra. Entretanto, quando todas as portas da terra foram fechadas para João, Deus abre uma janela no céu e disse para ele: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Isso é maravilhoso, porque até nas horas mais sombrias da história, da perseguição mais cruel, da injustiça mais desumana, o nosso Deus continua no trono. Quem governa a história é Ele, não são os poderosos deste mundo. Quem tem as rédeas da história nas mãos não são os grandes homens que hoje têm a caneta na mão para decidir coisas importantes, mas quem decide a história é o nosso Deus. Ele está no trono. Esta é a mensagem de Apocalipse. A visão que João tem lá na ilha de Patmos não é do Cristo derrotado, fracassado, como alguns pintam, um Cristo digno de dó. Não. O Cristo que João vê na ilha de Patmos é o Cristo vencedor. Diz a Bíblia que os seus cabelos são brancos como a neve, que seus olhos são como chamas de fogo, que os seus pés são como bronze polido, que a sua voz é como voz de muitas águas, que o seu rosto brilha como o sol no firmamento. E quando João vê, ele cai como morto aos seus pés, e o Senhor glorioso põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora João é convidado para subir, e ao subir, para ver as coisas que em breve devem acontecer, diz a Bíblia que João vê um trono, e alguém é sentado no trono, e João não sequer ousa descrevê-lo, apenas diz que ele é semelhante a pedras preciosas. Aliás, o livro de Apocalipse é o livro do trono. 46 vezes a palavra trono aparece no livro de Apocalipse, para mostrar para nós que o nosso Deus reina. Só no capítulo 4 aparece 12 vezes. E quando João vê aquele que está no trono, ele começa a perceber que esse trono tem 3 características. Primeiro, confiram comigo, o versículo 3 é um trono de misericórdia. Vejam vocês que no comum, quando você olha no horizonte e vê um arco-íris, qual a conclusão que você chegou? É que houve uma chuva, às vezes uma tempestade, e depois da tempestade aparece o arco-íris. Agora aqui o arco-íris precede a tempestade. Por quê? Por quê? É porque Deus, antes de exercer juízo, Ele oferece misericórdia. Note comigo que no verso 3, ele diz que ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Mas esse trono que é de misericórdia é também o trono do juízo. É isso que ele diz no versículo 5, olha comigo, versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Então preste bem atenção. Há muitas pessoas que brincam e até escarnecem da graça de Deus, vivendo deliberadamente no pecado, pensando: bom, lá no final vai dar tudo certo, Deus vai me perdoar mesmo, então deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quiser viver. Deixa eu dizer uma coisa a você: Deus é misericordioso, mas Ele é também justiça. O que o homem semear, isso ele ceifará.
Então não brinque com a graça, supondo que você não enfrentará o tribunal de Cristo. Porque este mesmo Deus, cujo trono está rodeado por um arco-íris, também desse trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Mas o trono de Deus não é apenas misericórdia, e não é apenas o trono do juízo, mas é o trono de transparência. Olha comigo o versículo 6, há diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por trás. Quando diz que diante do trono há um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, significa o seguinte: no trono de Deus, não tem nada debaixo do tapete, não tem nada nas gavetas escondidas, a cadeados fechados, tudo é transparente, tudo é verdadeiro, tudo é santo, tudo é justo. Nos tronos da terra há iniquidade, há injustiça, há inverdade, há coisas escondidas, há coisas que quando vêm à luz do dia provocam um escândalo. Mas no trono de Deus tudo está claro, não tem nada escondido, não tem nada para se envergonhar. Este é o trono que João vê nas alturas, governando o universo. Mas quem é esse que está no trono? Confiram comigo. João descreve-o no versículo 8 com 3 atributos. Primeiro, olha comigo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. 3 coisas. Primeiro, este Deus é santo. Quando você lê na Bíblia santo, está definindo. Quando você lê na Bíblia santo, santo, ele está enfatizando. Mas quando você lê na Bíblia santo, 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 ele está colocando em grau superlativo. Este Deus que está no trono é santo. Mas em segundo lugar, ele é onipotente, porque está escrito o Todo-Poderoso. Para ele não tem causa perdida, para ele não tem coisa demasiadamente difícil, para ele não tem situação irrecuperável. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Louvado seja o Senhor. Mas finalmente diz que esse que está no trono, além de santo e onipotente, ele é eterno, porque está escrito aquele que era, que é e que há de vir. Ele é Deus antes do mundo ser criado, ele é Deus depois que esse mundo for restaurado, ele é Deus de geração em geração, ele é Deus de eternidade a eternidade. Então, se Deus é santo, onipotente e eterno, ele é digno de adoração. É por isso que você vai notar nos versos 9 até o versículo 11, que os seres viventes, os seres angelicais, que estão ao redor, e os 24 anciãos, que representam a igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estão adorando aquele que vive pelos séculos dos séculos, e depositando aos seus pés as suas coroas, e dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, a primeira coisa que João define é que este que está no trono é digno de receber. Receber o quê? A glória, a honra e o poder. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória é dele, toda a força é dele, todo o poder é dele. E eu conclamo você agora a depositar sua coroa diante do seu trono e exaltar este Deus, porque tudo que existe, que você vê, que você toca, foi criado por Ele. Este mundo
não é fruto da geração espontânea. Este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. Este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Você não veio de um ser como um primata. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é a obra-prima de Deus. E porque você foi criado por Ele, a imagem e semelhança dEle, você foi criado para adorar a Ele, e você encontrará sentido na sua vida apenas quando você se voltar para Ele. Então, João vai nos levar agora ao capítulo 5. E aqui no capítulo 5, João vê na mão daquele que está sentado no trono, um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Este é o livro da história. Este é o desdobramento dos acontecimentos que estão por vir. E então 3 coisas se desenrolam no capítulo 5. Primeiro, o digno procurado, versos 1 a 4. Segundo, o digno encontrado, versos 5 a 7. Terceiro, o digno adorado, versos 8 a 14. Porque a pergunta que surge é esta: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Quem é capaz de conduzir a história à sua consumação? Irmãos amados, o livro de Apocalipse nos traz a mais importante definição de história que os homens já puderam contemplar. Porque qual é a visão que as pessoas têm da história? Os existencialistas, materialistas dizem: a história está sem rumo, é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, não há lógica, está tudo confuso. Outros, como os gregos, pensam: bom, a história está dando volta, o que foi ontem é hoje, o que é hoje vai ser amanhã. Mas você e eu temos uma outra visão da história. Nós dizemos que a história é teleológica. Sabe o que significa isso? A história tem um telos, a história tem um fim, a história caminha para uma consumação, e nessa consumação a vitória é de Cristo e da sua igreja. A grande pergunta então é: quem é digno? E essa pesquisa é feita no céu, e ninguém foi encontrado digno. Não tem nenhum arcanjo, não tem nenhum querubim, não tem nenhum serafim, não tem nenhum anjo, não tem nenhum santo glorificado que está no céu, que é capaz, que é digno de dar rumo à história. A pesquisa é feita na terra, os reis, os príncipes, os poderosos, os ricos, os intelectuais, os filósofos, os cientistas, os pensadores, os governantes. Ninguém foi encontrado digno para dirigir a história. A pergunta foi feita e pesquisada debaixo da terra, lá nos porões do inferno, onde estão os condenados, onde estão os demônios, e lá também ninguém foi encontrado digno. E diz a Escritura que João começa a chorar, porque parece que a história está sem deriva. Pense comigo que a igreja está sendo massacrada, a igreja está sendo torturada, os crentes estão sendo queimados vivos, os crentes estão crucificados, os ímpios estão prosperando, os crentes estão sendo massacrados, a igreja está sendo acuada, a história parece que está tenebrosa demais, e parece que ninguém vai conseguir controlar os acontecimentos, as tragédias que abatem e que assolam a humanidade. E João começa a chorar, até que ele escuta uma voz de um ancião: não chores, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Bendito seja Deus, o nosso amado Redentor, aquele que procedeu da tribo de Judá, aquele que vem da família de Davi, aquele que é o Messias prometido, aquele de quem falou o Senhor lá no Éden: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, aquele que foi simbolizado por aqueles que
foram sacrificados, animais sacrificados no altar, aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, aquele que foi simbolizado pelos rituais do templo de Israel, aquele que foi simbolizado pelo sábado, aquele que é o Messias, aquele que é o prometido, aquele que é o desejado de todas as nações, aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, aquele que é o verbo que se fez carne, aquele que entrou na nossa história, aquele que pisou o nosso chão, aquele que vestiu pele humana, aquele que calçou as sandálias da humildade, aquele que bebeu a nossa água, aquele que chorou a nossa lágrima, aquele que carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, aquele que entrou nas entranhas da morte, matou a morte, triunfando sobre ela, aquele que ressuscitou, aquele que voltou para o céu, aquele que derramou o Espírito Santo, o nosso glorioso Redentor, é aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e ele venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. O digno procurado é o digno encontrado. Bendito seja Deus, a história tem sentido, a história tem propósito. Mas você vai perceber comigo que quando ele olha o leão, veja você, por favor, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. João, ele escuta do ancião: você não precisa ter medo, porque o leão venceu. Quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro que morreu. As duas figuras se completam na pessoa de Cristo. Ele é o cordeiro que morreu, ele é o leão que ressuscitou. Ele é o cordeiro que foi imolado, ele é o leão que triunfou. E quando você olha essa figura do cordeiro, ela aparece a primeira vez lá em Gênesis 22, e lá o cordeiro é suficiente para substituir uma pessoa, Isaac. Depois, em segundo lugar, você vê o cordeiro em Êxodo 12, e lá o cordeiro é suficiente para substituir uma família. E depois você vê em terceiro lugar em Isaías 53, e lá o cordeiro é suficiente para substituir uma nação. Mas em quarto lugar você vê João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é suficiente para substituir todo aquele que nele crê, de todos os lugares que ele comprou com o seu sangue, os que procedem de toda raça, povo, língua e nação. Este é o Cordeiro que venceu. E por que o Cordeiro venceu? Preste bem atenção, ele passa a ser adorado, a partir do versículo 8, e quando ele passa a ser adorado, isso tem algumas implicações para nós que eu queria trazer aqui. Primeiro, porque Jesus venceu a morte, porque ele voltou para o céu, porque ele está à destra de Deus, porque ele está lá como nosso sumo sacerdote, e como o advogado, o justo, porque ele está lá como nosso intercessor e mediador. Então, 3 coisas fazem sentido. Primeira coisa que faz sentido é oração. Olha comigo o versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma taça, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Preste bem atenção que às vezes você ora e diz: meu Deus, eu estou orando há tanto tempo, eu não escutei ainda a resposta, ela não chegou ainda. Então deixa eu dizer algo para você, a oração tem o poder cumulativo. Nesta figura, cada oração que você faz, você está enchendo uma taça de incenso, enchendo uma taça de incenso, enchendo uma taça de incenso, enchendo uma taça de incenso. Vai chegar o dia que essa taça vai transbordar, que a resposta chega. É muito importante você entender que se Jesus está com o livro da história nas mãos, você pode orar.
E não tem nada mais poderoso na terra do que um homem e uma mulher de Deus que dobra os seus joelhos e clama aquele que está com as rédeas da história nas mãos. Você toca o mundo com as orações. Quando você ora, você une a fraqueza humana à onipotência divina. Você une o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, você fala com aquele que tem poder para mudar as coisas. Quando você ora, você fala com aquele que tem autoridade para fazer incursões milagrosas na história. Quando você ora, você aciona o braço do Deus Todo-Poderoso. Segundo, porque Jesus está com o livro da história em suas mãos, faz sentido não apenas você orar, mas faz sentido você evangelizar. Olha comigo o versículo 9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, não tem nada que me dá mais ânimo para evangelizar do que essa verdade. Jesus morreu naquela cruz para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. Então, quando você prega a palavra de Deus, Deus tem gente que Ele comprou com o sangue do seu Filho. E essas pessoas hão de ouvir a voz do pastor, e Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então pregue esta palavra. Há poder neste evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não encolhe as suas mãos, não cale a sua voz, não estacione os seus pés, com pressa, com autoridade, no poder do Espírito Santo. Abra sua boca, fale deste nome. Há poder neste nome, e onde o evangelho é pregado, vidas vão ser salvas, cativos vão ser libertos, prisioneiros vão ter suas correntes quebradas, os mortos vão ressuscitar e receber vida em Cristo Jesus. Mas ainda, terceiro lugar, porque o Cordeiro está com o livro nas mãos, então vale a pena, faz sentido você consagrar tudo o que você tem, tudo o que você é, a Ele. Olha comigo, por favor, o versículo 12. Vamos ler o 11 e o 12 juntos. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Meus amados, que coisa sublime você reconhecer que tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, e tudo é para Ele. A sua inteligência deve ser dedicada a Ele, a força da sua juventude deve ser dedicada a Ele, os bens que Ele tem colocado nas suas mãos devem ser dedicados a Ele, a sabedoria procede dele e deve ser dedicada a Ele. Tudo vive, existe, porque veio dele. Tudo existe para a glória dele. Tudo existe para que Ele seja exaltado e glorificado e conhecido até os confins da terra. O que você vê daqui para frente é que agora João não precisa ter mais medo, porque a partir do capítulo 6, os acontecimentos começam então a se desdobrar. Os 7 selos, que são abertos. Na medida que os selos são abertos, as lutas vão chegando.
O cavalo vermelho é a guerra. O cavalo preto é a fome. O cavalo amarelo é a morte. O mundo vai perseguindo a igreja. Mas João não está mais com medo. Nem você e eu precisamos ficar. Porque o nosso Deus está no trono e é o Cordeiro que vai abrindo selos. A história não está nas mãos nem do diabo, nem dos ímpios. A história está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 8 a 11, vem as trombetas, que são o juízo parcial de Deus ao mundo que perseguiu a igreja. E quando as trombetas tocam, atingem a terra, os mares, os rios, os astros, os homens, num juízo parcial. Por quê? Porque quando Deus manda o juízo, vem misturado com ele a misericórdia. Prestem bem atenção, irmãos, o coronavírus é uma manifestação parcial do juízo de Deus. O que Deus está gritando nos ouvidos do mundo? Arrependam-se, voltem para mim, enquanto é tempo, porque todos os juízos parciais de Deus apontam para o juízo final, onde não haverá mais chance de arrependimento. Muito daquilo que a imprensa, que os cientistas, que os analistas sociais atribuem apenas como fatos casuais, ou apenas como uma reação da natureza, nós atribuímos como intervenções de Deus na história. Terremotos, maremotos, tsunamis, pestilências, pandemias, são juízos de Deus, misturados com misericórdia, porque Deus ainda está dando uma oportunidade das pessoas se voltarem para Ele. Depois vem o quarteto do mal nos capítulos 12 a 14, o dragão no capítulo 12, a besta que surge do mar, o anticristo, a besta que surge da terra, o falso profeta, a grande Babilônia no capítulo 14, e esse quarteto do mal vai perseguir a igreja implacavelmente. Depois vem as 7 taças da ira de Deus, nos capítulos 15 e 16, agora não tem mais juízo misturado com a misericórdia não, agora é consumada a cólera de Deus, agora não tem mais chance. É por isso que a Bíblia diz, hoje é o dia da salvação. Amanhã você não pode saber, nem se você vai estar vivo, nem se o seu coração vai estar quebrantado. Então é hoje, é agora. Depois vem os capítulos 17 a 19, a queda do quarteto do mal. Capítulos 17 e 18, cai a grande Babilônia. Capítulo 19, cai o falso profeta e o anticristo. Depois vem a cena do juízo final, e você vai notar no capítulo 20, a queda de Satanás, o dragão é lançado no lago do fogo, a morte é lançada no lago do fogo, e também todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, são lançados no lago do fogo, e então há novos céus e nova terra. Então a igreja, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, esses entrarão nas bodas do Cordeiro, esses entrarão na festa das bodas do Cordeiro, esses ouvirão do seu glorioso Senhor, vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que vos está guardada desde a fundação do mundo, e então não haverá mais choro, então não haverá mais lágrima, então não haverá mais luto, então não haverá mais dor, então nós teremos um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e então nós reinaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Oh, que mensagem de esperança, de convicção, de vitória e de triunfo que o livro de Apocalipse nos traz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. E se você ainda não se rendeu ao glorioso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, aquele que tem o livro da história em suas mãos, agora, hoje, nesse momento, você pode fazer isso.
Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Então, onde você está, põe a sua vida nas mãos de Deus. Talvez você tenha levado a sua vida descuidadamente. Talvez você que está aí me assistindo, foi criado no Evangelho, mas se afastou, é um desigrejado hoje. Quem sabe o seu coração, como um braseiro, apagou, só tem cinzas hoje. Quem sabe hoje você nem crê mais naquilo que ensinaram, seus pais ensinaram você lá na infância. Quem sabe há muitos anos você não põe os pés numa igreja evangélica. Mas hoje pode ser o dia da sua volta para Deus, da sua reconciliação com Deus, de você se render aos pés do Senhor, e reconhecer que Ele é soberano, Ele está no trono, o seu Filho morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou, está no céu e vai voltar, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, e você precisa estar preparado para encontrar-se com Ele. Então, onde você está? Ore comigo. Deus amado, eu quero te agradecer por esta noite, agradecer-te por esta igreja, agradecer-te pela tua palavra, agradecer-te por todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Eu te peço em nome de Jesus que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, para que eles se arrependam, para que eles te busquem, para que eles sejam salvos por tua graça, e para que eles possam ter seus pecados perdoados, que eles possam receber o selo do teu Espírito e ter a alegria da salvação. Eu oro, meu Deus, para aqueles que estão desviados, como pródigos, que eles voltem para a casa do Pai. Eu oro, Senhor, para que aqueles que estão na tua casa, mais apagados, apáticos, sem ânimo, sem fervor, que tu inflames este coração. Eu oro, Senhor, para que tu reavives a tua igreja. Eu oro, Senhor, para que tu revistas o teu povo com o poder do teu Espírito. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.